Olá, olá, fãs de RPG desse multiverso! Que a Disney é a casa de algumas das maiores animações do cinema e que inclusive fizeram parte da vida de milhões de crianças, isso ninguém duvida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas até mesmo a criadora de bilheterias milionárias também cometeu seus erros no passado. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um desses erros e que muita gente talvez nem conheça, nem se lembre da existência dessa animação. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Bom, e antes da gente começar a falar sobre essa animação polêmica, eu tenho que lembrar vocês que aqui eu falo sobre todas as produções do Disney Plus. Essas mais antigas lá do início do século, até mesmo as novidades que estão surgindo graças ao Disney Plus. Então, para estar sempre informado, para estar sempre por dentro de outros lançamentos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim que sair vídeo novo, vocês vão ser avisados e eu garanto que sempre vai ter conteúdo novo e também nostálgico aqui no canal. E bora falar então sobre o Caldeirão Mágico. Lançado em 1985, o Caldeirão Mágico é um longa de animação que conta a história de um cuidador de porcos chamado Taran e a sua pequena amiga suína Vem Vem, que é ameaçada de ser raptada pelo terrível rei de chifres que quer usar o poder dela para encontrar o famoso e mitológico Caldeirão Negro e assim conseguir dominar todo mundo através dos poderes do caldeirão. E dentro de muitas intrigas, aventuras e vários personagens, o Taran precisa proteger a Vem Vem para que o rei de chifres não encontre esse artefato mágico e acabe usando esse poder para o mal. Com essa sinopse a gente poderia imaginar uma incrível história de aventura com muitos conflitos, muitas missões para serem completas, e isso acontece na série de livros As Crônicas de Prydain, do Loyal Alexander, que foi a obra literária que teve seus direitos comprados pela Disney lá nos anos 70, com a intenção de criar um longa-metragem animado que contasse justamente essas histórias dos livros. Mas o que aconteceu não foi exatamente assim, porque na época o que a Disney queria era criar histórias clássicas, criar outras grandes animações, assim como ela tinha criado lá com a Branca de Neve, por exemplo, que se tornou um dos carros-chefes do estúdio. Então, com a compra dos direitos dos livros, a intenção da Disney era criar mais um clássico, mais uma animação incrível que se tornaria memorável para todos os espectadores. Por isso que apesar da compra ser feita lá nos anos 70, mais especificamente em 1971, a Disney levou mais de 10 anos para conseguir traduzir a linguagem do livro na linguagem cinematográfica. E no meio de tudo isso, a Disney começou a contratar novos animadores, novas mentes criativas para trazer outras ideias para dentro do estúdio de animação. Alguns nomes como Tim Burton e o John Lasseter entraram nos estúdios da Disney nessa época. Mas apesar dessa renovação nos estúdios, a Disney também acabou perdendo muitas outras mentes que já estavam no estúdio há muito mais tempo, o que fez com que todo esse processo se tornasse um pouco traumático, com muitas inserções, muitas perdas. Então as histórias estavam começando a ficar cada vez mais desconjuntadas. Foi nessa época também que foram lançados grandes sucessos da história medieval, como por exemplo He-Man e os Mestres do Universo, e também os jogos de RPG, os jogos de tabuleiro como Dungeons and Dragons. Então todo esse contexto da época fez com que os executivos da Disney acreditassem que eles estavam apostando no melhor dos projetos que eles já tinham feitos, porque o público cada vez mais estava interessado nesse tipo de conteúdo e os animadores que tinham chegado ali estavam muito empolgados em criar esse tipo de conteúdo. Parecia o casamento perfeito de ideias, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Depois de anos de preparação, inovações na criação dessa animação, os executivos da Disney finalmente tinham o projeto finalizado. Mas aí é que começou o problema. O Michael Eisner e o Jeffrey Katzenberg, que eram os executivos responsáveis pela Disney na época, assistiram ao projeto final e simplesmente não gostaram do que viram. Viram problemas de roteiro, problemas de animação, mas principalmente o fato de que a animação ela era horripilante. Respira. Quando os executivos viram o filme, eles perceberam que os personagens que estavam ali, principalmente os vilões, eram muito aterrorizantes. Isso mesmo agora, se a gente for assistir, percebe que essa animação ela tá muito longe do que a Disney estava acostumada a fazer. Tem uma criação de atmosfera totalmente horripilante, com personagens muito sombrios, cores muito mais mortas, muito mais escuras do que a gente estava acostumado com outras animações. Então isso tudo fez com que esses executivos cortassem várias cenas do filme. Tem várias coisas que
que estavam ainda pior na animação que eles decidiram remover para tentar amenizar um pouco o tom de terror da animação, mas não foi suficiente. Em 1985 foi lançado o Caldeirão Mágico e foi um desastre total. Foi uma das animações que mais deu prejuízo para Disney e que inclusive quase levou a Disney à falência. Are you serious? Porque o projeto todo teve um orçamento total de 44 milhões de dólares. Foi muito dinheiro que a Disney investiu naquela época. Porque além de todo o aspecto inovador da trama, toda a questão de novos animadores que apareceram, na época que começou a surgir a computação gráfica, a Disney decidiu investir o que os outros estúdios estavam investindo nos live actions, nas animações, fazendo com que o Caldeirão Mágico fosse o primeiro filme que a Disney mesclava tanto a animação tradicional que eles já utilizavam, quanto a computação gráfica. Isso a gente percebe principalmente nos efeitos do poder do caldeirão. Todo o poder que emana do caldeirão, tudo aquilo é formado por computação gráfica. Por isso também que a animação tem esse traço mais interessante nesse aspecto, principalmente dos poderes do caldeirão. Mas com todo esse investimento, toda essa inovação, no fim das contas o filme conseguiu arrecadar apenas 22 milhões de dólares. Ou seja, ele chegou mal e porcamente na metade do orçamento que foi gasto para produzir o filme. Foi um desastre. Depois desse filme a Disney teve que se mudar, sair dos estúdios que eles tinham para ir para um outro galpão, para um lugar menor, para que eles conseguissem manter as contas e não fechassem totalmente o estúdio e começassem de novo a produzir outras animações. E convenhamos, eu reassisti recentemente essa animação para poder fazer esse vídeo aqui e eu me lembrei de muitas sensações que eu tinha quando eu era criança assistindo esse filme. Porque em comparação com outras animações, realmente esse filme dá muito medo. Não é à toa que esse foi um desastre. Muitas famílias foram ao cinema para assistir o filme esperando um outro filme da Disney, com músicas, com animação, com todo aquele aspecto que a gente conhece e ama da Disney, e essas famílias acabaram sendo surpreendidas por uma animação muito pesada, muito horripilante. Então a popularidade da Disney caiu muito naquele momento, e isso deu um prejuízo enorme para a companhia. Sem contar que além do terror dessa obra, esse é um filme que ele é muito desconjuntado. Isso é resultado, como eu disse, das várias trocas de equipe que eles tiveram no meio do caminho, todos os cortes que foram feitos no filme, porque a gente vê furos de roteiro que simplesmente não fazem nenhum sentido. Cuidado que a partir daqui tem o nosso selo de spoiler, então se não quer saber a trama como um todo, pula para esse minuto aqui. Because there's some serious spoilers about to come up. Mas o filme começa com toda a história da Ven-Ven, da porquinha, que ela é mágica e o Rei de Chifres quer pegar ela, e aí de repente num dado momento o Taran simplesmente arremessa ela para fora do castelo e acabou, ela não tem mais importância nenhuma. E no início da trama parece que ela é a única responsável, a questão mais importante do filme, e simplesmente ela é esquecida depois. Sem contar os vários personagens que aparecem na trama e que eles estão ali simplesmente para fazer volume. Eles não trazem nada, eles não agregam a história. A sensação que fica é que eles estão ali simplesmente para formar uma equipe, mas que em si os personagens não agregam em nada na aventura. Isso a gente percebe, por exemplo, pelo Bardo, que tá ali, ele faz as colocações dele, tem um tom meio cômico pelo fato de toda vez que ele vai contar uma mentira, a lira dele arrebenta uma corda, mas em si ele não agrega em nada. A princesa que aparece, que a gente não sabe princesa de que reino que ela é, e qual é a razão dela estar presa. O Gurg, que era pra ser talvez o personagem que as crianças iam se relacionar mais, que aparece muito pouco, nem dá tempo da gente criar alguma afetividade por ele, alguma afinidade, e ele desaparece, aí morre, daí é ressuscitado. A gente não cria nenhuma relação com eles. Então todos esses personagens estão aí, a gente não se relaciona exatamente com eles, a história é desconjuntada e com uma linha narrativa totalmente oscilante, que a gente não entende qual é realmente, enfim, a missão deles, porque a missão tá sempre se modificando, e no fim a gente termina o filme mais confuso do que começou. Qual foi a pergunta? Agora, sabia que aqui no canal, além de falar desses filmes super antigos, eu também falo das coisas mais novas que aparecem no Disney Plus? Não dá pra acreditar. Então se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Assim vocês vão estar sempre atualizados e sabendo sobre todos os lançamentos que estão chegando no Disney Plus. E eu fico muito grato por esse apoio também. Mas aí, colocado todas essas questões envolvendo a história, todo o prejuízo que esse filme deu pra Disney, depois desse baque que foi o fracasso de Caldeirão Mágico, já em outro ambiente, em outro estúdio, a Disney criou algumas regras para suas próximas produções. Por exemplo, que as produções todas do estúdio tinham que
que ser voltadas para o entretenimento familiar, então que desde as crianças até os adultos todo mundo pudesse assistir as animações de uma forma linear, sem que isso causasse um estranhamento como foi no caso do Caldeirão Mágico. Além disso, em virtude de todo o dinheiro que eles perderam, eles começaram a fazer animações mais rápido e mais baratas para que eles pudessem manter a produção e não perdessem todo o histórico que eles tinham tido antes do filme. E logo em seguida, em 1986, foi lançado o filme que conseguiu trazer a Disney de volta para o estrelato, conseguiu pagar todas essas contas, todas as dívidas que eles fizeram por causa de Caldeirão Mágico, que foi As Peripécias do Ratinho Detetive, que é um excelente filme e teve um orçamento de 14 milhões e uma receita de 25 milhões de dólares. That was brilliant! Então o filme conseguiu se pagar e trazer a Disney de volta para os holofotes. E dali pra frente, depois que eles aprenderam a lição, nós tivemos em 1989 o início da famosa Era da Renascença. Uma era de grandes sucessos e que realmente se tornaram clássicos da Disney e que até hoje são lembrados com muito carinho por diversos fãs da Disney. Inclusive eu falo sobre a Era da Renascença e várias outras eras da Disney no meu vídeo sobre os meus VHS, que eu vou deixar aqui no card e também na descrição, vale muito a pena dar uma olhadinha. E essa era teve início com ninguém mais, ninguém menos que a Ariel, a Pequena Sereia. Como eles chamam? Ah, é isso. E aí, já conheciam o Caldeirão Mágico? Já assistiram? Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse filme. Se vocês ainda não assistiram, eu dou essa recomendação pra assistir. Não posso crer. Nem eu também. Não pode ser. Como é que pode? Pra ver que a Disney também não é só sucesso, ela também erra e erra muito feio. Inclusive põe em risco a própria reputação com algumas dessas animações. E se vocês querem saber mais sobre outros fracassos que a Disney teve, já deixa o like aqui embaixo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se esse vídeo aqui atingir 100 likes, eu vou fazer um outro especial sobre outro fracasso da Disney, outro filme que não deu tão certo e que talvez vocês nem conheçam. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final, apesar desse filme. E aqui do lado tem a recomendação de um outro vídeo que com certeza vai ser mais divertido, vai ter outra vibe, mas muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até a próxima produção do Disney Plus. Tchau, tchau, gente!